Ataque a tiros fere ao menos 13 pessoas em metrô de Nova York. E setor de serviços registra um leve recuo em fevereiro. E você vai ver também. Bandeira verde na conta de energia entra em vigor a partir deste sábado. Número de brasileiros que votam no exterior aumentou em 100 mil nos últimos 4 anos. Novos incidentes violentos foram registrados na zona norte da Cisjordânia ocupada. Você sabia que uma moto é roubada ou furtada a cada 16 minutos no estado de São Paulo? Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. Nós abrimos essa edição falando de um tiroteio que aconteceu pela manhã na estação de metrô do Brooklyn, em Nova York. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade. Ainda não há informações sobre vítimas fatais. Policiais e bombeiros compareceram ao local do incidente na região do Brooklyn. Os chamados foram atendidos às 8h27 da manhã do horário local, quando o metrô nova-iorquino apresenta um movimento intenso de pessoas. Pelo menos 5 foram baleadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram sangue na estação e pessoas feridas aguardando atendimento. E mudando de assunto, o setor de serviços registrou um leve recuo em fevereiro. De acordo com o IBGE, apesar da segunda queda seguida, o segmento está acima do nível pré-pandemia. O setor de serviços recuou 0,2% em fevereiro, na segunda queda seguida. E mesmo com o dado negativo, o setor é o responsável por mais de 70% do PIB. Segundo o IBGE, apesar da redução, o nível segue acima do patamar pré-pandemia. Apesar do recuo, o segmento ainda está quase 5,5% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O setor também aparece 7% abaixo do recorde histórico de novembro de 2014. Segundo o IBGE, os dados apresentados nos últimos meses sinalizam que o principal impulso para a economia nacional está estável. No ano passado, o avanço do volume de serviços prestados no Brasil contribuiu, ao lado da indústria, para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. O desempenho reverteu o tombo de 13,9% do PIB em 2020, ocasionado pela pandemia de Covid-19. Há poucos dias do fim do período chuvoso aqui no Brasil, o nível dos principais reservatórios do país é o maior para a época em 10 anos. No ano passado, esses reservatórios chegaram a ficar com a metade da água que tem agora. As fortes chuvas dos últimos meses provocaram uma virada histórica e o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste chegou a 65%. Desde 2012, a região responsável por 70% da energia gerada no país não alcançava um patamar tão elevado nessa época. A mudança representa um grande alívio após a maior seca em 90 anos. Um ano atrás, esses reservatórios tinham cerca da metade da água que tem agora. As regiões Norte e Nordeste também acumulam o maior volume de água em uma década, chegando perto de 100% da capacidade. E até o Sul, que sofria com a estiagem, passou de 50%. Esses dados fizeram o Operador Nacional do Sistema prever um ano sem crise de energia. O cenário desta segunda região é muito diferente do registrado em agosto de 2021, quando o país enfrentava uma crise hídrica. Por causa da seca, o governo teve que contratar mais usinas térmicas que chegaram a representar quase 1/3 da geração em todo o sistema. E essa melhora nos reservatórios vai refletir no bolso do brasileiro. A partir deste sábado, volta a vigorar a bandeira verde na conta de luz, que deve permanecer até o final do ano. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que as tarifas de energia não devem voltar a sofrer aumentos neste ano. A entidade é responsável por coordenar e controlar as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias é o que define o real custo da energia. Quando vigora a bandeira verde, não há acréscimos na conta de luz. Já na bandeira amarela, o consumidor paga um pequeno adicional. Na bandeira vermelha, tem acréscimos maiores dependendo da condição.
Quando as condições de geração de energia não são favoráveis, é preciso acionar as usinas termoelétricas, elevando os custos. Assim, cobranças adicionais têm por objetivo cobrir a diferença e também funcionam para frear o consumo. No ano passado, foi criada a bandeira de escassez hídrica, que fixa um acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Ela estava vigente há 7 meses, desde setembro. Segundo o governo federal, a medida era necessária para compensar os custos da geração de energia, que ficaram mais caros em consequência do período seco de 2021, apontado como o pior em 91 anos. O governo federal liberou mais cerca de R$ 1,5 milhão para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que foi atingida pelas fortes chuvas. A medida foi publicada em 2 portarias, na edição de hoje do Diário Oficial da União. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$ 1,5 milhão para ações de defesa civil em Petrópolis. Foram publicadas 2 portarias no Diário Oficial da União. Uma com liberação de R$ 1.185.000 e outra com R$ 319 mil. A cidade de Paraty também foi beneficiada com repasse de R$ 563 mil para a recuperação de vias públicas. Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que levou à morte 7 pessoas de uma mesma família. Com mais esse valor, no total, Paraty recebeu quase R$ 2,5 milhões de repasses federais. Já a cidade de Petrópolis passou pela maior tragédia da história em fevereiro deste ano, com chuvas que deixaram 241 vítimas fatais e 3 desaparecidos. Os temporais provocaram mais de 7.500 deslizamentos de terra. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, ainda há 173 pessoas em abrigos municipais. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, com os novos recursos, o volume total de repasses federais a Petrópolis soma cerca de 8 milhões e 200 mil desde fevereiro. Mudando de assunto, 4 dos 9 acusados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, vão a júri popular. Um dos filhos biológicos de Flor de Lis, que também iria a júri popular hoje, não vai mais ser julgado na sessão. O advogado de André Luiz de Oliveira passou mal e por isso o julgamento dele foi suspenso. Ainda não há uma nova data para a sessão. Os julgados hoje são 2 filhos da pastora, um policial militar preso e a esposa dele. A ex-deputada federal, que é apontada como a mandante do crime, só vai ser julgada no dia 9 de maio. E mudando de assunto, o número de brasileiros que votam no exterior cresceu 100 mil nos últimos 4 anos. Já são mais de 600 mil eleitores que vivem fora do país. Desde as eleições de 2018 até hoje, o número de eleitores brasileiros que vivem em outros países aumentou em mais de 100 mil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições para presidente da República, quase 503 mil pessoas aptas a votar estavam vivendo em outros países. Neste ano, o número alcançou 603.391 pessoas, uma alta de quase 17%. Se comparado às eleições de 2014, o aumento é ainda mais expressivo. Naquela época, havia cerca de 354 mil eleitores brasileiros pelo mundo. De acordo com outro levantamento feito em 2020 pelo Ministério das Relações Exteriores, mais de 4 milhões e 200 mil brasileiros vivem em outros países. A maioria deles está nos Estados Unidos, em Portugal e no Paraguai. O voto é obrigatório para os cidadãos alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos. Já para aqueles que têm entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos, bem como pessoas não alfabetizadas, o voto é facultativo. Em anos eleitorais, a inscrição só pode ser requerida até 151 dias antes da data da eleição. Com isso, os interessados devem se apressar, pois o prazo vence no início de maio, já que o pleito acontece no dia 2 de outubro. Bom, e agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 421 milhões e 634 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,77% da população, enquanto 75,98% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 38,91%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 21 países não vacinaram nem 10% da sua população contra a Covid-19. E veja a seguir, novos incidentes violentos foram registrados na zona norte da Cisjordânia ocupada. E ainda, uma moto é roubada ou furtada a cada 16 minutos no estado de São Paulo. Em instantes, até já! Já estamos de volta e agora é quase 1h15 e vamos juntos ao vivo até a Praça da República ver como está o tempo nesse momento. Como você vê aí na sua tela, o sol aparece entre nuvens, mas o dia, como sempre, está lindo. De volta comigo? Tira o casaco do armário porque há previsão de virada no tempo a partir de amanhã. Mas agora vamos conferir como fica a previsão para hoje em algumas regiões do país. De olho no telão, começando por São Paulo, o dia deve ficar quente, mas por conta do acúmulo de nuvens, tem possibilidade de chuva moderada no finalzinho da tarde. A mínima é de 20 graus e a máxima chega aos 30. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o sol vai predominar durante todo o dia, com mínima de 22 e máxima de 33 graus. Para finalizar, em Teresina, no Piauí, o tempo também vai ser quente, mínima de 22 e máxima de 34 graus. De volta ao destaque internacional, nesse 48º dia de invasão da Ucrânia, há relatos de que mais veículos militares russos estão em direção à região de Donbás, onde as forças russas se concentram. E o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância alertou para o risco que as crianças ucranianas correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia estão deslocadas por causa da guerra. O diretor de programas de emergência do Unicef, Manuel Fontaine, falou com jornalistas nesta segunda-feira. Manuel estimou que aproximadamente 2/3 das 7,5 milhões de crianças da Ucrânia estão atualmente deslocadas. Cerca de 2,8 milhões de deslocadas internas no país e outras 2 milhões refugiadas fora da Ucrânia, totalizando 4,8 milhões. Manuel também alertou para o risco que as crianças na Ucrânia correm de passar fome. 2/3 da população infantil da Ucrânia está deslocada agora, e isso em questão de 6 semanas. Então eu estava dizendo ao Conselho de Segurança que em meus 31 anos no setor, não lembro de uma situação que tenha sido tão trágica, tão rápida, e que as necessidades sejam tão altas, tão prementes. Durante a reunião do Conselho de Segurança, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, acusou a Rússia de transportar 120 mil crianças ucranianas para a Rússia para serem adotadas. Manuel disse que até agora não há evidências dessas acusações, mas que o Unicef investigará as denúncias. E ainda falando da Ucrânia, hoje o presidente Volodymyr Zelensky denunciou centenas de casos de violência contra as mulheres nas áreas ocupadas pelas tropas russas. O chefe de Estado afirmou ainda que a Ucrânia é só o começo, citando a possível interferência russa em outros países da região. E o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, declarou que vai votar em Emmanuel Macron no segundo turno das eleições, que vai acontecer no dia 24 de abril. Pelo Facebook, Sarkozy, que governou a França entre 2007 e 2012, afirmou que o atual presidente tem a experiência necessária para uma grave crise internacional que ele considera ser mais complexa do que nunca. O ex-presidente não apoiou publicamente nenhum candidato no primeiro turno, mas justificou o anúncio pela importância da eleição. Sarkozy também destacou o projeto econômico de Macron, de quem é considerado próximo.
No primeiro turno, o ex-presidente chamou a atenção da imprensa ao não apoiar publicamente a candidata do próprio partido, Valérie Pécresse, do Os Republicanos, que recebeu menos de 5% dos votos. Quase todos os candidatos derrotados no primeiro turno pediram voto em Macron ou que os eleitores não votem em Marine Le Pen. Novos incidentes violentos foram registrados nesta terça-feira na zona norte da Cisjordânia ocupada, onde aconteceram confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses. O exército do Estado hebreu está mobilizado há 4 dias em Jenin, cidade de origem de 2 palestinos que cometeram atentados recentemente. Os confrontos aconteceram nas primeiras horas de terça-feira. 4 palestinos foram detidos em Jenin e na cidade de Al Yamun, onde a agência palestina de notícias Wafa afirmou que soldados usaram munição letal. As operações no norte da Cisjordânia acontecem depois de 4 atentados em Israel desde 22 de março. Os 2 primeiros, executados por árabes israelenses vinculados ao grupo extremista auto-intitulado Estado Islâmico. Os ataques provocaram 14 mortes. Durante o mesmo período, 15 palestinos, entre eles os agressores, morreram em atos de violência. O Sri Lanka anunciou nesta terça-feira a suspensão dos pagamentos de sua dívida externa de cerca de 51 bilhões de dólares. O país enfrenta uma das piores crises econômicas da sua história. O Ministério das Finanças informou que está suspendendo todas as suas obrigações externas, incluindo empréstimos de governos estrangeiros, antes de um plano de resgate do Fundo Monetário Internacional. Em um comunicado, a pasta explica que as medidas são adotadas como um último recurso, com o objetivo de evitar uma nova deterioração da situação financeira. O país do sul da Ásia, que tem 22 milhões de habitantes, enfrenta uma grave falta de alimentos, combustíveis e cortes de energia elétrica diários, em meio à pior recessão desde sua independência em 1948. Longas filas são registradas diariamente na ilha para a compra dos estoques disponíveis de gasolina, gás e querosene para cozinhar. A população vem protestando nas ruas nas últimas semanas e milhares de pessoas tentaram atacar as casas dos governantes. As forças de segurança dispersaram as manifestações com gás lacrimogêneo e balas de borracha. A crise econômica do Sri Lanka começou com a pandemia de coronavírus, que reduziu as receitas vitais do turismo e as remessas. O governo proibiu as importações de bens essenciais para conservar as reservas de divisas e utilizá-las para reembolsar a dívida que agora deixou de pagar. Os economistas afirmam que a crise se agravou devido à má gestão do governo, os anos de endividamento acumulado e os cortes de impostos. E olha só que preocupante, uma moto é roubada ou furtada a cada 16 minutos no estado de São Paulo. O relatório que traz o dado aponta ainda que a maior parte dessas peças vai para o mercado paralelo. O que vai fazer lá? O desespero de quem acaba de ser assaltado. Não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. O vídeo publicado na internet há 2 anos ainda reflete o cenário atual, só que agora a situação é pior. Segundo o boletim econômico da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e do Grupo Tracker, cerca de 4 motos são roubadas ou furtadas por hora no estado de São Paulo. Um total de 90 crimes todos os dias. Só o Odilon foi vítima várias vezes. Eu fui furtado e roubado 5 vezes, vamos chamar 4, 5 vezes de moto. Ele conta que a situação mais dramática que viveu foi quando foi abordado por um ladrão que montou em sua garupa e o fez pilotar em uma fuga da polícia. E ele falava, você acelera, 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 não para em farol. Foi difícil assim. Aí eu estava em Osasco nessa época. Osasco está entre as cidades mais perigosas do estado, mas o ranking é liderado pela capital paulista, seguida de Santos e Campinas. Depois aparecem Guarulhos e São Bernardo do Campo. O motociclista estaciona, desce, segue para um compromisso. Só que quando ele volta, a moto já não está mais no lugar.
É essa a modalidade de crime que tem crescido no estado de São Paulo. No ano passado, os furtos aumentaram cerca de 27% no estado. Já os roubos caíram, pouco mais de 6%. Muito importante destacar que o número de furtos é sempre maior do que o número de roubos, sempre maior. Primeiro, o interesse é o objeto, é a moto. O interesse é a moto, seja para usar, seja para revender, seja para desmanchar, o interesse é a moto. A pena para o crime de furto é infinitamente inferior à pena que a pessoa tem no crime de roubo, que é um crime com grave ameaça, com violência. A pena para roubo é no mínimo o dobro da penalidade aplicada para um furto simples, que pode chegar a 4 anos de detenção. Mas o especialista em segurança lembra que há situações em que o criminoso nem cumpre em cárcere privado. Entre um crime mais gravoso e o menos gravoso, a opção é que as penas sejam mais fáceis de serem cumpridas. Então acaba não sendo um viés de desestímulo. Nós precisamos sim tornar essas penas cumpridas, porque enquanto o criminoso não se sentir punido, realmente punido, quando ele não cumprir a pena, qualquer que seja ela, não vamos nem pensar em aumentar o número, mas que ela seja cumprida, acaba sendo um estímulo para a prática criminosa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que as polícias civil e militar atuam de maneira integrada, com equipes policiais estrategicamente distribuídas em pontos indicados pelos respectivos serviços de inteligência. Além disso, segundo o texto, a Polícia Civil também tem realizado ações específicas para desarticular e prender quadrilhas que atuam nessa área. Em todo o ano de 2021, foram registradas mais de 33 mil ocorrências somando furtos e roubos de motos. E ainda segundo o relatório da FECAP, 80% das peças desses veículos vão parar no mercado paralelo. Muitas vezes fomentado pelas próprias vítimas, que reclamam dos preços cobrados nas autorizadas. Infelizmente não tem o que fazer. Você vai numa loja, o valor de uma peça hoje em dia é triplicado o valor. Já que as peças são caras, o comércio alternativo tem que ser legal, porque o comércio legal não admite, por exemplo, as peças oriundas do crime. Ele compra a peça, né, de origem, com uma determinada origem, ou seja, a fiscalização municipal e estadual em cima dessas atividades que fornecem esses produtos para o consumidor final tem que ser mais rigorosa, porque aí a que trabalha no crime, aquela que trabalha na receptação, essa vai ser desfeita, destituída, o pessoal preso, né, e aí sim a gente tira de circulação. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidas 8 motocicletas e quase 8.500 peças este ano. E 16 suspeitos já foram presos. Ainda assim, o crime continua. Então a dica aos motociclistas é se precaver. Os motociclistas mais cuidadosos têm cadeados, têm travas, têm bloqueadores, têm correntes. Ou seja, entre uma moto que está disponível na rua, uma com trava, outra sem trava, certamente o criminoso vai preferir a mais fácil. Então o que a gente pode fazer? Evitar acabar com o crime não é função do motociclista, da segurança pública, encontrar mecanismos de prender desses criminosos cumprirem as penas, mas dificultar a ação nós temos e o mercado oferece uma quantidade muito grande de opções, principalmente para as motos que estão paradas, para evitar que elas sejam produtos de furto. É o que este motoboy faz hoje, após ter tido a moto furtada. Coloco 3 cadeados na moto agora. Põe uma corrente, um cadeado e uma proteção na corrente, na parte de trás, que ele não tem como ele enxergar. Apesar de parecer mais protegido, ele desabafa. Uma impotência que a gente sente, uma revolta, e vamos confiar em Deus que é para uma proteção. Por enquanto é isso, mas muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.